je vis un autre ange qui montait que subia da banda do sol nascente et qui tenait le sceau de Dieu vivant. e que tinha o selo de Deus vivo. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui était donné le fer du mal à la terre et à la mer. Et il dit, Dando foi os 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar. ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Não danifiquei a terra, nem o mar, nem árvores, até que tenhamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. E ouvi o número dos assinalados e eram 144.000 assinalados de todas as tribos de Israel. O João viu mais outro anjo poderoso que vinha. Fecha a monarquia susu mwanzo moko yanguya abanai koya. Que vinha do leste, E abanai na este. onde o sol nasce. E fica moi eba kubotamela. E que tinha selo na mão dele. Pe azaraki na sumuku na loboko na ye. Ele clamou, Pe angangaki. falou nesses 4 anjos que estão aqui. Pe alobeki na 4 anjos baza awa. O anjo, aquele anjo que vinha, Pe anjo abanai koya. falou nos 4 anjos que estão aqui. Aqui na 4 anjos bazaki awa na mabele. Não Pe botana no mabete. Na mai. nas árvores, Nzete. até que nós vamos selar Que nome o Espírito Santo, na mulimo santo. o servo de Deus, Basali na Nzambe. os filhos de Deus, Bana na estão na terra. Owe. Havia grupo que já tinha recebido o Espírito Santo, Ezaki na grupo mususu outro. nas nações, Na banation. já estão no céu. Pe bazana lola. Mas aqui na terra, Ara mabele. não faça ainda mal. Kosana no mabete. E nós vamos selar o Espírito Santo. Que nome suto kosele na mulimo santo. Os servos de Deus estão na terra. Basali na Nzambe ou bazana na mabele. O João viu o número Pe já amona meu nombre. 144 000 dentro das tribos de Israel. 144.000 kat na batribi na Israel. Como nós explicamos outra vez, Lokoto baki na taun susu. 144 000 não são das nações. 144.000 oyo ezali bato na A banation. igreja das nações foi arrebatada. Pe sibaneko. A terra, Ara mabele. a graça foi em Israel. Grace eke na Israel. 144 000 144.000 não são testemunhas de Jeová. bazali batemo de Jeová te. Você é testemunha de Jeová. De Jeová. O tempo é este. E Deus te deu Konza mapesi yo. para receber da tua hora. Po oyamba tango etongo na yo. Sem falhar. Soki yo ozwi yango te. Não, Pe brio ezali te. não faz repetição. Kosala répétition te. E não faltei no arrebatamento. Onga na bai ko manke Vou enlèvement. fazer exame. E na kosala examen ya kozongela. Lá no céu não existe. Kuna lo esalama te. Se levar uma vez acabou. Soki yo akembala moko esili. Então clamou. Pe mwanza abi Fica ainda aí. botele mananu. Não bate ainda a terra. Bobetele te. Vou ainda selar. Do Espírito Santo. Selena no mulimo santo. Então são 144 000 Ezalaki 144.000. que receberam a palavra nos 2 profetas. Oyo bambaliloba uta na de profetes. Nós na semana passada, C'est un prophète au baki boyen. esses 2 profetas, Ba profeti oyo ni sumbale. quando vão iniciar o seu ministério, Na ko banda ministère na bango. um tempo de paz, E kozala na tango ya kimia. haverá paz aqui na terra, E ana mabele kimi kozala. porque o Papa, O pape. Papa de Roma, Pape ya Rome. com os países americanos, Pe ba pays no Europeus. ba européen. árabes, Pe barabe. vão dar uma Ba ko ba ko signer décret ya paix. durante 7 anos, Yango une semaine. uma semana Une profética, semaine prophétique. são 7 anos. Yango ezali 7 ans. Então, estes servos, Pe basali oyo. aqui 144 000, E basali na zambi otomoni awa 144.000. através dos profetas, Na nzela ba profeti mibale oyo. vão escutando 3,5. Bakoyokelo bananza ira 3,5. E assim a esposa está no céu. Pe mwasi na libala akozala na A lola. esposa está nas bodas. Mwasi na libala akozala na fete. Haverá uma festa Pe fete como nunca existiu. fete na salama te. Uma festa Ti moko ya 7 ans. quem é que já fez? Nani si asala fete ya 7 ans. Mas Jesus fará uma festa de 7 anos lá. E ya 7 ans na lola. É uma dos vencedores. E ezali fete moko ya balongi. Você estará numa mesa. Na mesa moko. O Abraão estará numa mesa. Naquela mesa. Abraham pe akozala na mesa wana. O rei David. Roi David. Todos aqueles que morreram no Antigo Testamento. Bao nyonso bakufa
bakufaki na Ancien Testament que ressuscitaram no tempo do Cristo. oyo bayebai kosekwa na ntango ya Que Kristo o Cristo foi escondido no sexto dimensão. oyo Kristo akenaki kobomba na 6e Todos dimension os irmãos que morreram na fé. mpe bato bandeko nyonso bakufaki na kondima É por isso que nós cantamos. na yango toyembaka Estaremos lá, todos os filhos de Deus. Estaremos lá, todos vencedores. Estaremos lá, todos que morreram. Todos que morreram. Todos que aceitaram Cristo, na verdade. baoyo bandimaki Kristo na solo E todos estaremos lá. biso nyonso kozala kuna Lá, kuna estamos numa mesa, toza na mesa comermos com Cristo. koliaka elongo na Kristo Vamos comer. tokolia O glorioso, vamos comer. to oyo ya nkembo tokolia Existem 3 tipos de corpo: eza na 3 type ya nzoto corpo carnal, nzoto ya musuni é esse aqui que nós temos. oyo biso tozala yango Quando você come, na ntango ozali vai tirar no lugar secreto. okende kuna na toilette mpona kobimisa yango Você tem estômago lá dentro. mpe eza na estoma kuna na E esse kati corpo que apodrece todos os dias. mpe yango nde nzoto yango nde nzoto oyo ebaka konuna Esse corpo que vai morrer. yango nde nzoto ekokufa Nós esima nango temos um outro corpo depois de morrer. oza na Corpo nzoto celeste, aliás. mosusu na nsima ya kokufa eza nde babengaka nzoto na corps celeste Corpo celeste. e corps celeste Esse corpo celeste e corps celeste oyo que te permite ficar na sexta dimensão e esperar a ressurreição. eza ovala na 6e dimension mpona kozelaka lisekwa É o corpo que não aparece. ezali naka te Um cristão que morre, não vão lhe ver mais aqui na rua. bakomona lisu te awa na Aqui. Olha, apareceu. E você vê ali, é um astro errante. soki azali astre errant Não morreu na fé. akufaki na kondima Morre na fé. bo kristo oyo akufi na Já não kondima aparece. ye amonanaka su te ye abomami kuna Depois da ressurreição, os que têm corpo celeste baoyo baza na nzoto celeste vão entrar no corpo glorioso. bakokota na kore Vão glorieuse ressuscitar. bakoresusite Nós, os vivos, biso bavivant já não vamos passar no túmulo. tokoleka susu na Passamos diretamente do corpo carnal ao corpo glorioso. tokoleka kolongwa na nzoto ya mosuni mpe na nzoto ya nkembo Aquele corpo glorioso, glorie você tem yo oza na possibilité ya kolia mas quando comer, nataka kolia não vai ir no quarto de banho, okende na toilette te porque não tem estômago naquele corpo. mpe oza na estoma te na nzoto Ponto eza nzoto pode aparecer oyo ekoki komonana e que pode desaparecer. mpe ekoki kobunga O corpo tinha, nzoto oyo kristo ayaki nango quando ressuscitou, na ntango ayebaki kosekwa ele podia entrar na parede e sair dentro da casa. mpe akwaki kolongwa bisoli na mire akoti nanga mosusu Corpo glorioso. e corps E glorieux daí nós estaremos com esse corpo lá em cima e vamos comer, vamos ceiar com o nosso Deus. mpe na banzoto oyo nde tokozala nango kuna na lola mpe tokolia na ensemble ya banzoto oyo Enquanto que lá estivermos, na ntango tokozala kuna aqui na terra, Deus está a utilizar os intérpretes, e nzambe awa na mabele azali koutilize bainterprete na ye dos profetas em Israel. kuna na israel Nós ali estamos a comer, biso tozali kolia estamos a conversar, tozali kosolola estamos a viver os bons tempos. mpe tozali kobika batango ya malamu Alguém vai chamar o anjo, moko akobenga mwanji vai dizer: Gabriel, vem cá, gabriel yaka porque eu combati, po nga na bundi eu sei o que, eloko nini babengi lisumu eu sei como fugir adultério. ndenge nini bakimaka ekobo Mas você yo nunca combateu. Eu- Tem que tocar a tua trombeta mesmo aqui, yaka kobeta kelelo awa porque você é esposa, oyo ozali mwasi na é a libala rainha, ozali reni vai mandar nos anjos. okotinda baangelo Aleluia! amen Pensando nessas coisas todas, okanisaka na makambo oyo nyonso nos dá vontade mesmo de. ezali kopesa biso posa tokende na lola Então, depois de 3 anos e meio, mpe nsima na 3 ans et demi o nosso marido virá mobali na biso akoya e nos dirá: akoloba biso vão desculpar, bolimbisa ngai tenho indo um trabalho a fazer lá embaixo, nazala na mosala moko ya kosala kuna na Aonde? se esika nini nkolo em Israel. na israel Eu vou lá oke kuna porque tenho que salvar também o resto de Benjamim. mpe esengeli nayeba reste ya benjamin Nós já vimos aqui mpe biso osi tomona awa o que é o resto de Benjamim. mpe eloko 144 mil que ya ficaram. benjamin ezali nde 140 aqui É com uma mulher que, aliás, o marido vai dizendo na mulher: ndenge moko mobali akoba na mwasi na ye querida, vamos desculpar, sheri eu limbisa estou ngai aqui, estou andando. nazokende mpe bizi moko ya moto O nosso marido vai nos deixar. mpe mobali na biso akotika biso Vai descer aqui na terra. akokita ana mabeli Não esqueça, meus irmãos, mpe bosana te bandeko na ngai vindas do Senhor, baveni ele ya nkolo ezali mas não são um regresso. mpe bozongi eza kaka moko O único regresso mpe bozongi retour é quando ele virá buscar
seu povo, na ntango akoya a kozwa sua igreja, libota oyo eglise na ye a sua esposa. mwasi na ye O único regresso que está na Bíblia. yango nde babengi Mas as vindas do retour. Cristo são várias. baveni ya kristo eza ebele Então, ele vai vir, mas ye ya lisusu em Israel. na israele. Vamos então ler no Apocalipse 14. E tokotanga nano na Apocalipse 14 14, versículo 1. e 14 verset 1. O cordeiro sobre o monte de Sião, 140.000 que nas suas testas tinham dito o nome dele e do seu pai. Ok. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père. E Jean, Quando viu atamamuna o cordeiro e mwana na pati no monte do Sião, ayaki kino na ngomba ya Sion para selar do Espírito Santo os 144 000. pour ekose na mulimo santo le 144.000. Sem Espírito Santo você não pode ir no céu. Sans mulimo santo ke na lua te 144 000 le 144.000 oyo que combateram também oyo pe e babundaki venceram. pe balongaki E ele veio lhe selar do Espírito Santo. ye ayekosele bango na mulimo santo Nesse momento, pe na ntango a oyo esposa ainda está no céu. pe mwasi na libala aza na A lola esposa continua a festejar. e mwasi na libala azali kosala fete O na ye. esposo, pe mobali akiti nós falamos da vez passada, avant kristo akita os dois pe ba deux prophètes oyo serão postos, vão lhes matar. bakoboma bango Quem vai matar os dois profetas nani oyo bakoboma ba deux prophètes oyo é o Papa de Roma. ezali nde pape ya Rome. Oh, que essa coisa não vos atormenta, eloko oyo etungisa bino te porque a verdade deve ser dita. pe solo esengeli oyebama A Bíblia está a chamar o Papa da besta. e biblia ezali kobenga pape ye nde azali bete Se você é da Igreja Católica, so catholique eu aconselho-te de sair, pe napesi yo conseil porque aquela igreja não está contada nos sons. pe église wana aza konte te na liste de dénomination Agia. wana ezali haute magie É a verdade. pe nazwa na bino solo. Em cada altar da Igreja Católica E na chaque chere église catholique tem lá um buraco com os ossos daquilo que eles chamam santos. e eza na lidusu moko batiaka mikuwa oyo babengaka bato bakufa Tiram os ossos lá dentro. e balongoli mikuwa na bango batia na kati Muitos dos cultos da Igreja Católica e bakilti mingi ya église catholique são cultos que eles fazem. pe eza bakilti mingi basalelaka mpona bato oyo bakufa. E Deus não é Deus dos mortos, Nzambe azali nzambe ya bamort é te Deus dos vivos. ali nzambe ya bato ya bomoi. Quando a pessoa morre, acabou para ela. Soki moto akufi mpona ye esili E nós não devemos esperança nas pessoas. biso toso kopesa espérance na bato te Que alguém quando morre, moto soki akufi o outro familiar que ficou pe famille mosusu batikali tem possibilidade de comprar as missas aza na ya kosomba para messe essa pessoa do inferno e lhe mandar no oyo na enfer patine na purgatoire e comprar missas pe kosomba para lhe tirar do purgatório para levar no céu. pe kolongoya na purgatoire pe me na lola Isto não existe. oyo ezalaka te. Purgatório existe aqui. Purgatoire eza awa Quando alguém ouviu a palavra, soki moto ayoki liloba já purgação. pe azali kopurifie Sentimento. na soki okufi Dentro do pecado, na lisumu Não, ndeko na ngai minha irmã, acabou para você. esili mpo na yo é uma separação eterna com Deus. ezali séparation libela mpo na yo. Église catholique romaine Não é primeiro. église ya liboso te na nzambe O Pedro, ntango akoma pape te todos os papas vivem lá em Roma, em Vaticano. bapape nyonso bautaka kuna na Rome Mas segundo a Escritura, e selon ele écriture foi na Roma. pe tikina nano na Rome te Todo papa não pode. pape nyonso akoki kobala te Segundo a palavra, selon liloba o Pedro tinha mulher e os filhos. pe azalaki na mwasi mpe na bana Está bem claro. pe elobami malamu Nós já explicamos. biso si tolobeli yango Como é que a igreja entrou dentro do arca? ndenge nini église catholique ekotaki kati na marche. O Paulo, quando foi pregar, Paulo na ntango akendaki koteya pregou nos Romanos. ateyaki na baromain ebaki koyamba eloba na nzambe Vocês costumam ler a Bíblia? mpe botangaka bibilia Epístola do Paulo nos Romanos. epitre ya paul na baromain Os nossos primeiros irmãos romanos bandeko na biso ya liboso receberam baromain a palavra de Deus oyo na nzambe é que vão ressuscitar, bango nde que irão bakosekwa conosco no céu. bakokende biso elongo na lola. Mas no ano 3, depois do Cristo morrer, Na l'an 325 après kristo okufa o cristianismo já estava em Roma. mpe kristianisme ezalaki na rome Depois tem como as romanas. mpe ekendaki kokutana na badogme Com a romaine idolatria romana. Romano. E aquele povo não queria sair na sua idolatria. mpe libota wana angeki te kobima na idolatrie na bango Só queriam juntar a idolatria deles
com o cristianismo. balenga kinde basangisa ba doutrina bango na cristianisme. E assim, E na mbula 325 quando tiveram o primeiro encontro, na ki rencontre ya liboso uma convenção das igrejas, muita coisa. como bele Viram um pastor a vir pregar descalço, pe pasteur moko não expregava, não expressava bem a língua. pe abanai ko ba malamu te Podemos continuar com esse tipo de pastores. lobi balobi pasteur aboyi O pastor, para ser pastor, tem que passar na escola bíblica. pe pasteur po azala pasteur sengeli ale kana école biblique Enquanto que na palavra de Deus, zo kanelo bana zambe tem que ter a revelação para pregar a palavra. sengeli ozana moniseli avant hotel bana zambe Então, quero meter os pastores que aprenderam muito na escola. pe babanai ko chama pasteur o bayekola ki mina na be Coisa. eloko mususu Como é que dirigido por um Espírito Santo que nós não estamos a ver? ndenge nini comme sabiso na molimo santo o biso zali komona te A partir de agora, bana lelo temos que meter uma pessoa à frente. esengeli totia moto moko liboso Ele vai nos falar, nós vamos escutar. ye akolola biso biso tokoyoka Então, meteram lá um homem. pe batiaki wana moto moko Tiraram o Espírito Santo, balongoli mosantu meteram o homem. batiaki moto E assim, eles fizeram um almanac, fizeram um programa. pe basalaki programme Tudo que se almanaka prega aqui, nyonso eli koteya maawa em Kinshasa, yango mpe eloko bakoteya na kishasa mesma coisa que vai se pregar em Luanda, yango mpe bakoteya na luango já não tem poder. Anguia Temos te. que, depois disso, nsima na yango pegaram a data do 25 de dezembro, bazwaki date ya 25 de décembre vieram meter cristãos pe batia yango na mitema ya bana nzambe para falar. mpona koyeba kosala O fete nascimento do Filho de Deus, e mbotama ya mwana na nzambe mas se formos a ver, pe soki totali malamu o Filho de Deus na Bíblia mwana na nzambe oza na biblia não nasceu no dia 25 de dezembro. abotamaki le 25 décembre te Aquela festa era uma festa pagã, e feti wana ezalaki bafete payenne festa do Deus Sol. ezalaki feti ya dieu E soleil essa idolatria entra, oyo ekotaki na e église todo ao longo das eras, pe durant tout l'âge long des âges estava sempre a desenvolver, pe yango ebandaki kokola até que veio abafar o cristianismo. e kino eyaki konyata mo christianisme Mas o nosso Deus é bom. nzambe na biso pe alobi No tempo de então, ntango ya pokwa a luz já pe limiere ekoyeba kongenga lisusu chegamos na hora pe tokomaki na ntango onde essa luz desceu de nós. esika oyo mpule ebai kongenga E lisusu nós vimos pe biso tomonaki tudo que estava de errado, do Apocalipse, de Gênesis até Apocalipse. nyonso oyo ezalaki na erreur kobanda genèse ti na apocalypse Então, Na no 14, e na verset 14 o Cristo desceu como ovelha, azalika lokola mwana mpate como cordeiro, lokola mwana na mpate desceu até do Sião pe akitaki kino na montagne ya sion e começou a selar os 144. abandaki kosele na 144 000 ya reste ya babenjamin Enquanto que esses anjos na ntango baange oyo estão vento, oyo bazali kopekisa mipepe esse vento é a grande tribulação. e tribulation monene Gravaram o vento oyo bazatelemisa que é mipepe para essas pessoas mpo bato oyo salvarem primeiramente. Quando selar os 144.000, na ntango bakosilisa koche 144 000 todos eles estão salvos, bango nyonso babikisami entraram no quintal mpe bakoti na lopango e os dois profetas já foram mortos, mpe baprofete mibale bakufi babomi bango já foram arrebatados. mpe banetwami E o que é que vai suceder? eloko nini ekolanda Não se sabe quanto tempo ntango oboni o Cristo vai estar com 144.000, o kristu ntango o kristu akozala na 144 000 ou um dia, osoki kozala ou 2 dias. mpe mikolo mibale A Bíblia não fala nada. e bible elobi nango te Porque nosso Deus, nzambe na biso ele quando age, é tipo uma pessoa que está fazendo teatro. e na ntango azali kosala lokola moto azali kosala théâtre Tá a jogar papel azosala moto na papier do na ye médico, elokola médecin depois vai virar, mpe akobaluka joga papel azali kosala de eloko de moko um parente dele. Qualquer dia mokolo mosusu vai jogar papel do juízo. mpe akosala mosala ya Já juge jogou papel do... mpe asalela deja eteni oyo babengi ya mobikisi Então, quando acabar de selar do Espírito Santo 144.000, na ntango akouta kosele le 144 000 Jesus Cristo vai desaparecer. yesu kristo akobunga Os 144.000 e le 144 000 já não verão o Cristo, bakomona su kristo te mas depois, nsima nango segundo o profeta está dizendo, ndenge mosakoli azali koloba ele disse que ye alobi boye o Cristo um anjo da aliança. e kristo akoya lisusu lokola ange d'alliance Ele virá sempre lá em Israel. akoyaka kuna na israele Escuta, yoka na pregação La Breche, e na prédication a brecha
vai aparecer mais lá. Apoiados na Dessa vez, não é só nos 144 mil, mas é todo Israel. então uma negociação na sacara milite e usar na Israel mubimba. Tem que ter em conta que isso está acontecendo depois de 3 anos e meio. E singlo eba hoje com salma 3 ans et demi. Na página 6. E page 6. Vamos primeiro ler na página 4. Tu contando na página. Parágrafo 24. E parágrafo 24. Maintenant, nous allons lire les quelques premiers versets du chapitre 5. Agora vamos ler os versículos do capítulo 5. Elle leu Apocalipse capítulo 5, Atanga aqui Apocalipse capítulo 5. onde uma pessoa, um varão, estava sentado no trono E fica mobile moko afanda aqui na trone. e tinha um livro Pe azaki na livre moko. na sua Na loboko ne. e depois clamou: E pe mungungo moko ebeiko. quem é e romper os céus? Aza dini ya kozwa livre oyo pe koeba kobuka bilembo. E ninguém apareceu Moko te amonana ki no céu, na likolo, na terra amabele, e debaixo da terra. pe na se amabele. O João começou a chorar. Pe Jean banai kolela. E um dos anciãos apareceu Moko na ba ancien ebeiko monana. disse: João, não chora. E abisi Jean kolela te. Eis que ali o leão da tribo de Judá, O yewana liyo ya tibili ya longaki e que vai receber o livro pe akozwa e romper os céus. pe akobuka bilembo. Então virou E Jean na tango o baluka. leão, O limona lion viu o cordeiro. amoni mona pati. O cordeiro veio, E mona pati. humildemente, o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono. Na komiki tisa ay kozwa livre ozraki na loboko na moto fandaki. No 25, Na 25. arrêtons de lire Apocalipse 5, de 1 à 7. Tout le monde, paramos aí Apocalipse capítulo Ce 5. livre s'est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Livro selado de 7 selos no tempo dos 7 trovões da Apocalipse 17. Prenons donc Apocalypse 10 un instant afin que vous en ayez la compréhension avant d'entrer dans le sujet. Tomemos aí no Apocalipse 10 um pequeno antes de nos irmos no jeito, para ter a compreensão. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée arc-en-ciel sur sa tête. Eu vi outro anjo poderoso descendo do céu, revestido com o íris que estava na sua cabeça. Remarquez Observe, que c'est Christ, é o Cristo, parce que lui, porque ele, dans l'Ancien no Testament, Antigo Testamento, était appelé l'ange de l'Alliance. é chamado o anjo da aliança. Maintenant vers les Juifs, Ele vem diretamente aos judeus, car l'Église est achevée. porque a igreja é acabada. Este ange, E anjo oio, que é o Cristo, o de Cristo, que está no Apocalipse 10, o da Apocalipse 10, está a descer de novo, a da que Lisusu, está a vir diretamente nos judeus. a zogoia tudo na ba juifa. Porque a igreja, Porque a igreja, o trabalho já terminou. vem mostrar esse assim. Est-ce que vous avez entendu? Acho que estão a seguir essas coisas. L'ange de l'Apocalypse 10, O anjo do Apocalipse 10, l'ange puissant, o anjo poderoso, quand il descend, quando ele desce, il ne descend pas pour les nations, ele não desce aos nações, il descend pour les juifs. ele desce aos judeus. Parce que le temps pour les nations O tempo das nações est achevé. já terminou. Et l'ange descend. E o anjo desce. Écoutez ce qu'il dit. Ouça o que está a dizer. Et son visage colère. O seu rosto como o sol, Et ses pieds comme la colonne de feu. os seus pés como a coluna de fogo. Et il commence à parler. E começa a andar. Il dit ici. Ele diz assim: Il avait dans sa main un petit livre ouvert. ele tinha na sua mão um pequeno livro aberto. Donc, l'Apocalypse 5, Apocalipse 5. le livre était fermé. O livro estava fechado. Mais ici, Aqui il était fermé et scellé. estava fechado. Lá La prise, il est ouvert. está aberta. Depuis le temps du scellement, Desde que nous vont ce soir. nós chegaremos até esta tarde. Maintenant, le livre est ouvert. Mas agora o livro está aberto. O anjo Apocalipse 10, de 10, Anjo Apocalipse quando 10. está a descer com o livro aberto. Azaliko kita na livre exato fungwama. E diretamente dos judeus. E diretamente. Ok. Então, Bongo. assim viramos a página. E ficou trabalhando de paz. Na página 7, E na página 7. ce temps-là, tous les mystères sont accomplis à la proclamation de ce messager.
E naquele tempo todos os mistérios serão cumpridos na proclamação deste mensageiro. Voici donc l'ange sur la terre et un autre ange mais qui descend. Era outro anjo também poderoso descendo. Ce premier ange était un ange. O anjo foi um anjo terrestre. Un messager. Voici maintenant un autre ange qui descend du ciel. Mas agora outro anjo que desce do céu com um arco-íris. L'alliance. Aliança. Vous voyez? Vous savez? Ce ne peut que Christ. E só pode ser o Cristo. Exactement. Exatamente. Tel qu'il est dans le premier chapitre d'Apocalypse. Como é que está escrito no primeiro capítulo do Apocalipse? Où il se tient au milieu de 7 chandeliers. Aonde ele se coloca no meio de 7 castiçais. Ici, Aqui, il vient au chapitre 10. ele vem no capítulo 10. Après le temps de sa venue, Depois do tempo da sua vinda, où tous les mystères doivent, aonde todos os mistérios deveriam ser cumpridos, où les sceaux doivent. todos seriam quebrados. Bon. 37. 37. Remarquez maintenant Agora observa. que les 7 sceaux contiennent le mystère du livre. E o 7 selo contém o mistério do livro. Descendons. Descendo. Remarquez que les 7 sceaux E observa o 7 selos sur le livre sobre o livro. ont scellé le livre. E selado o livro. Le livre est parfaitement scellé. E o livro foi perfeitamente selado. Le livre est un livre parfaitement scellé jusqu'au secret brisé. O livro estava perfeitamente selado até que os 7 selos sejam quebrados. Il est scellé de 7 sceaux. Ele está selado de 7 selos. Ceci Isto est différent de 7 tonnerres. é diferente de bons. Donc les 7 sceaux Os 7 selos sont différents de 7 são tonnerres. 7 trovões. Amém. Est-ce que vous comprenez? Acho que estão com... Quand quelqu'un vous dit E quando alguém vos diz, les 7 sceaux, os 7 selos c'est ça les 7 tonnerres, são os 7 trovões, c'est un menteur. é um mentiroso. Les 7 sont différents de 7 tonnerres. E 7 selos são diferentes de 7 trovões. Et cet ange-là, E este anjo aí, quand il descendait, quando descia, il descend ele desce. en tant qu'ange de l'alliance. Ele desce sendo o anjo da aliança. Ce n'est plus un agneau. Não é mais um cordeiro. L'agneau était déjà venu. O cordeiro já tinha vindo. Il a sauvé. Ele salvou. Il a scellé du Ele Saint-Esprit. selou do Espírito Santo. Apôtre 14. Mas assim, Maintenant, il a... ele agora mudou a máscara. E ele toma a revelação do 7 selos. Le 7e jour. Il a scellé du Saint-Esprit Ele selou do Espírito Santo les 144 000. os 144 mil. Donc, Daí, et pour les nations, e para as nações, et pour les fils, também aos judeus, la grâce est terminée. a graça terminou. Est-ce que vous comprenez? Vocês estão compreendendo? Il n'y a plus de grâce Já não há mais graça, ni pour les nations, para as nações, ni pour les juifs. nem para os judeus. Voilà pourquoi il a encore changé de masque. É assim que já mudou uma outra máscara. Et comme il y a beaucoup de venus, Como há muitas vindas, il vient encore. ela vem mais. Il descend Ela desce comme un lion. como um leão. Il rougit. Ela ruge. Quand il descend, E assim quando vai descer, il met un pied sur la terre, ela mete um pé na terra un pied sur la mer, e um pé no mar. et il crie. Ela grita. C'est le même ange que Daniel a vu. É o mesmo anjo que Daniel viu. Daniel chapitre 12. Daniel capítulo 12. Dans chapitre 12, Daniel capítulo 12. il y a Daniel E Daniel, à la fin. no fim, Verset 7. versículo 7. Donc, dans verset 7, dit, dans verset 10. Vamos sair do versículo 7 até 10. Et j'entendis l'homme vêtu de lin E ouvi um homem vestido de linho qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. e que estava sobre as águas do rio. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, Simba kaka wana otala na Apocalypse 10. pega somente aí, vamos ver Apocalipse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
e tinha na sua mão um livrinho aberto. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. E pôs o pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. E clamando com grande voz, como quando brama o leão. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait: celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. E sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-la, e ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Mais awa totangi na Daniel 12, Aqui nós lemos Daniel 12. j'entendis l'homme vêtu d'un linge se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu. Mais awa, Mas aqui il leva sa main droite. Aqui somente levantou a sua mão direita. C'est le même ange. É o mesmo anjo. Awa na Daniel, Aqui Daniel, il avait les 2 mains libres. ele tinha duas mãos livres Dans l'Ancien Testament. no Antigo Testamento. Nanu buku wana, Ainda aquele livro, buku wana, nanu ekomaki na maboko ya anyote. aquele livro ainda não se encontrou nas mãos do Cordeiro. Mais tant que comme na suka na Apocalypse, Mas quando nós chegamos no fim do Apocalipse, balobi disseram, atomboli loboko moko. ele levantou uma mão só. Parce que loboko ango Porque esta mão ezalaki na buku e tinha ya o livro, kofungwa na le livre ouvert. estava um livro aberto Paso esi efungwana. e os selos estão abertos. Paso efungwanaki na tango epusa ezalaki na mabele. Os selos estão abertos quando a esposa estava aqui na terra. Ye propriétaire livre aza na livre yango na maboko. Ele, o proprietário do livro, ainda contém esse livro na mão. Tango azokita azokende vers bajuife, Quando ia aos judeus, avec ce livre déjà ouvert, este livro já aberto. et il pose son pied sur la terre, Ele coloca o seu pé na terra il pose son pied sur la e mer, também o seu pé no mar. et il crie. Ele grita. Toujours dans verset 7, il y a Daniel, E sobre esse versículo 7 de Daniel Daniel, 12, capítulo 12, il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, e levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu. et il jura E jurou par celui qui vit éternellement por aquele que vive eternamente que ce sera et la moitié du temps, que depois de um tempo de tempos e metade de tempo, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée. e quando tiver acabado de destruir o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Le peuple saint c'est qui? C'est le peuple d'Israël. É o povo de Israel. La force A força était encore là. ainda estava lá. Ce sont les 144 000 São 144 mil avec le Saint-Esprit. com o Espírito Santo. C'est le Saint-Esprit qui fait la force d'un chrétien. É o Espírito Santo que faz a força de um cristão. Mais comme ils sont encore sur la terre, E como ainda estão aqui na leur terra, force n'est pas encore brisée a sua força ainda não está quebrada. entièrement. Então, Donc il y a encore les démons. e ainda tem a força de combater contra os demônios. Donc, dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, il lève les deux mains. ele levantou as duas mãos. Mais quand l'Apocalypse dit, Lá no Apocalipse 10, le bon comme ça dans le livre, a outra mão está no livro, a tombé uma sua mão, a crié, ele gritou fait battre une question. e perguntaram-lhe: Mais tango kosala likambo, e quando fará essas coisas? et kosika la mikoloboni. Quanto tempo vai ficar? Kuna na Daniel, Lá Daniel, réponse est, esta vez, il restera un temps ele vai ficar um tempo, mais tempo, et la moitié du temps. e a metade do tempo. Ça fait combien d'années? E que escreveu quantos anos? C'est combien d'années? Se vocês se lembram mais. Combien d'années? Exactement 3 ans et demi. Exatamente. Façamos assim. Signature de paix. Assinatura da paz. Et ça là, il combien d'années? E fizeram quantos anos? 7 ans. Signature wana, Essa assinatura de 7 et anos. comme elle en a 7 ans, Não vai Daniel chapitre 9 verset 27, 9, versículo 7. elle dit que pape a kokata mwana katikati. E que o Papa vai quebrar no meio. Parce que les 144 000, Por 144 Koloba, eles vão dizer: c'est lui qui est l'antichrist. ele que é anticristo. A kokata mwana katikati, Ele vai cortar no meio.
Donc moitié à Liboso, E a outra parte, 3 ans et demi, 3 anos e meio, où il y a prédication des prophètes, da pregação dos dois profetas. Aqui no meio, a aliança vai se final. Christ descend, O Cristo desce, après les 144 000, ele sela os 144 il mil disparaît. e desaparece. Après un moment, Depois do momento, il revient ele vem en tant qu'ange d'alliance. como o anjo da aliança. Il crie Ele grita comme un lion. como um leão. Et Nathaniel Batouni, E Daniel et perguntaram: aussi qu'à la combien de temps? quanto tempo? Alors dit un temps de temps et la moitié de temps. E 2 tempos, depois metade do tempo. Et si il sur 1 demi, Também vai ficar 3 anos e meio. la grande tribulation. C'est-à-dire que Bateau va vous en rappeler, As pessoas que estavam aqui na terra, à partir de Awa grâce dans le sous e a partir de uma haverá mais graça. le lion rougit. O leão rugindo, bramando. On y a gangue la zamba, E quando o leão branda lá na mata, Banyama nyonso sui. todos os animais assim, calo, Oui, bien, n'est-ce pas? vocês sabem disso. Banyama nyuma. Todos os animais fogem. Tamabe. O tempo é mau. Soko ki lion gangue ou. E se você vir que o leão Miawa. branda aqui, Moko te utigala. ninguém vai ficar aqui. Na bagorino bazaka minene bakokima. Nem os gorilas que são grandes vão fugir. Na éléphant Mesmo os elefantes akokima. vai fugir. Parce que le lion, Porque o leão, c'est le roi des animaux. ele é rei dos animais. Et ce n'est pas n'importe quel lion. O leão Lion de la tribu de Juda. é o leão da tribo de Judá. Amém. Il faut bien comprendre les choses. Depender as coisas Na contexte na yango. no seu contexto. Dieu ne s'est jamais manifesté comme étant un lion de la tribu de la nation. Deus nunca se manifestou como sendo o leão da tribo de Judá a nós as nações. Kaka pona ba juif. Somente somente aos judeus. Soko osala ba prière, que ba osala ba prière ba groupe de prière. E se está a fazer a tua oração, cuidar de fazer oração como os grupos de orações. Zambe na ngai. Meu Deus. Nkosi na ibta na Yuda. E esse leão da tribo de Judá. Asa kosi na ibta na Yuda. Ele é leão da tribo de Judá para você? Faut faire attention. Não. Quand il viendra, Quando ele virá, il criera. ele vai dar. Alors, Daí, les 7 tonnerres. os 7 trovões. Coup après coup. Boum, 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 boum. 7. Bum, 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 7. Jean. Azo. A ouvir. Boum, ya liboso ayoki makamolo. Bum, Boum, ya mibale ayoki makamolo. também o segundo viu o que ele disse. Ya misato ayoki. E também Ya o mine. terceiro. 17 nyons. Até o 7. Ayoki. Ele Alobi. disse. On m'a donné l'ordre. E tem a ordem. Ce que tu vois. Porque il est dans un livre Escreve no livro et envoie aux 7 églises Asie. e envia a 7 eras. En supplime na. Tomou. Alobi. Ele disse. J'allais écrire. Eu ia escrever Parce que c'est un commandement ça. porque era o mandamento de Deus. J'allais écrire. Ia escrever. Mais subitement. E subitamente J'ai entendu une autre voix qui me disait, ouvi uma outra voz que dizia: seul ce qu'il est étonné, sela o que diz 7 trovões. ne l'écris pas. Não escreva. Jean, serviteur de Dieu, João, servo de Deus, un homme, homem obediente, il prend sa plume, toma a sua escada, ele coloca ali. il n'a pas écrit. Não escreveu. Les 7 tonnerres Os 7 trovões ne font pas partie de la parole écrite. não faz parte da palavra escrita. Les 7 tonnerres 7 trovões ne sont pas révélés. não são reveladas. Combien de fois tu regardes Makambo? Às vezes que gritar essas coisas. Pour moi, doctrine dans 7 tonnerres, Você fez a doutrina de 7 trovões, il y a un bon message. é isso que estragou a mensagem. Et comme il a 39 manières d'expliquer le tonnerre. E já tem 39 maneiras para explicar os trovões. Ce qu'on a que 7 tonnerres a révélé, E se dizer que 7 trovões são reveladas, il faut y avoir un nom nouveau. e se Deus conhecer teu nome novo, Il faut y avoir un nom nouveau à Jésus. e dar o nome novo de Donc automatiquement, enlèvement et c'est salama. automaticamente que o arrebatamento já tinha Et acontecido. dans la Bible, que beleza liée dans le campo. Há muitas coisas que estão ligadas. Il y a un bon moment où E assim que você vê as Vamos coisas, para que enlèvement. lá foram arrebatadas. Vamos tudo, vamos no milênio. Já estão no milênio. Vamos para que a igreja vai Já estar fecharam as igrejas, já não na eternidade. na eternidade. Quelque chose de faux. Alguma coisa falsa. Pour rester dans la chose réelle. E permanece na coisa real. Quelque chose qui est révélé. Alguma coisa que se conheça. Deutéronome 29, 29.
Deuteronômio 29, 29. elobi na biso Diz-nos les choses cachées as coisas escondidas sont à l'éternel notre Dieu. é para o Senhor nosso Deus. Les choses révélées As coisas reveladas sont pour nous. é para nós. Dieu n'a pas révélé ça. Se Deus não revelou isso, Le prophète hein, o profeta da hora n'a pas révélé ça. não revelou. Prophète hein, O profeta, na nzambe akopesa ye révélation à cet honneur. e no princípio pensava que Deus daria-lhe a revelação dos 7 trovões. abandi oloba ngo na bisika ebele Ele falava, azoluka salmo eu munene estou a procurar uma grande Foi sala, preencher e assim que eu deveria sur les pregar 7 tonnerres, sobre os 7 luzes, sur les 7 7 trompettes, trovões, 7 sur trombetas les 7 coupes. e 7 cálices. À promettre bateau. Et oui. Je cherche d'abord l'inspiration. Eu procuro primeiramente a inspiração. Et si Dieu me laisse vivre, E se Deus deixa je vous viver, parlerai falarei sur ces 7 glorieux tonnerres, sobre 7 glórias, 7 trovões, coupes, 7 7 trompettes. cálices e 7 trombetas. akomi na baso, Chegou o selo, et chaque jour un saut. e Deus dava-lhe dia selo. Tango akei na premier saut, E quando vai no primeiro selo, nzambe ayebisi ye Christ. é o anticristo, Eza Papa de Rome. é Papa da Roma. Tonnerre eza te na kati. E trovões não havia lá, Azongi, voltou, atei, pregou. Dieu va nous révéler ce qui est dans le tonnerre. E Deus vai nos revelar Aquele os santos santo trovões azongi, quando ele deuxième veio. saut, Segundo selo, une personne é a mesma qui pessoa. change de masque. E que muda a máscara. Non, Dieu nous parlera de cette tonnerre. E Deus nos falará esse Ok, trovões. azongi, Ele foi e voltou. toujours la même chose. É a mesma coisa. Il dit, remarquez Observa. qu'à la voix du 7e ange, É que na voz do sétimo anjo, moi, comme je suis le dernier ange, como sou o último anjo, c'est ces choses. eu vou falar dessa coisa. Ake azongi, Ele vai e volta. si akomi na 7e saut, Até que chegou no sétimo selo. yoka makambo yemo sakolenga azobe na 7e saut. Hoje o profeta qual está dizendo? 7e saut, Como selo. oyo eza ya Canada na page 500. E essa tradução do Canadá, na página 568, Ok. Allô bien. ele diz aqui, Na paragraphe 248. em parágrafo 248, Et maintenant aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, é agora que estou sobre aqui no altar. j'ai reçu la révélation qui a été révélée que ça se passe en 3 points. Eu recebi a Olha, revelação, isso se passa em 3 pontos. Nzambe apesi révélation que les gars 3 points. E Deus deu a revelação, isso vai passar em 3 Et pontos. je vais vous parler avec l'aide de Dieu Agora vamos falar com a ajuda de Deus, d'un point de cela. e no ponto disto, Voyons cela d'abord. vamos ver isso de primeiro. Voici la révélation. Eis aqui a revelação. Pour entamer ce que je veux dire, E para tomar o que vou dizer, de quoi s'agit-il? o que se age, Ce qui arrive, o que se chega, c'est cet tonnerre este trovões, qu'il a entendu tonner a qual é que ouvindo soar, et qu'il a été défendu d'écrire. e que foi definido para escrever, C'est ça le mystère. é isso que é o mistério. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Isso está atrás com esses 7 trovões a qual é que soaram. Maintenant, pourquoi? Mas agora, por quê? Prouvons-le pourquoi. E provam por quê? C'est là le secret E isso é o segredo que personne ne connaît. que alguém não conhece. Il a été défendu à Jean d'écrire. Foi negado ao João de escrevê-la. Ce qui en était, O que foi? d'écrire ne serait-ce qu'un symbole. Là-dessus. E que escrevendo será somente símbolo lá em cima. Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Eis assim que não havia nenhuma atividade no céu. Cela pouvait laisser échapper le secret. Isso poderia deixar escapar o segredo. Na parágrafo 250, Em parágrafo 250, si c'est quelque chose de tellement important, se alguma coisa é muito importante, il faut que ça soit inclus. e assim deve ser incluído. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Porque é alguma coisa que deve suceder. Mais quand les 7 tonnerres, Mas quando os 7 trovões, quand les 7 anges quando os 7 anjos se sont avancés pour sonner la trompette, que avançaram para soar a il y eut trombeta, un tel tonnerre. ouvia só trovão. Quand Israël se ressemblait, Quando Israel se ajuntou, il y avait une seule trompette. havia só uma trombeta. Quand il n'y avait plus de temps, Quando não havia mais tempo, à la dernière trompette, na última trombeta, un seul tonnerre. só trovão. Mais ici, Mas agora aqui, il y a 7 tonnerres, aqui tem 7 trovões. coup sur coup, Golpe sobre golpe, l'un à la suite de l'autre. ao seguir do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. 7 trovões se soaram depois do outro. Faisons simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E passando 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Assim, o céu não podia escrevê-lo. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, O céu não podia conhecer o que é isso, ni rien d'autre, nem ninguém mais outro, parce qu'il n'y a aucun indice. porque não tem nenhum índice. C'était un temps de calme. Havia tempo de calmo. C'était quelque chose de tellement important É uma coisa muito importante, que le secret n'a pas été divulgué aux anges. que o segredo não foi divulgado aos anjos. Or, pourquoi? E por quê? Si Satan s'en emparait, Se o Satã tomasse isso, il pouvait faire de gros dégâts. e podia fazer grande estrago. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Eis aqui uma coisa que não conhece. Il peut bien interpréter tout ce qu'il veut Pode até interpretar tudo o que et quer, imiter tous les genres de dons. e imitar todo o tipo de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Eu penso que vocês estão a aprender. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ele não pode conhecer isso. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Isto não está mesmo escrito na palavra. C'est un secret complet. É um segredo completo. Jesus n'en a jamais parlé. Nunca falou isso. Jean n'a pas pu l'écrire. João não podia escrever. Les anges n'en savent rien. Os anjos não conhecem nada. Qu'est-ce que c'est? O que é aquilo? C'est la chose dont Jésus a dit A coisa que Jesus disse, que même les anges dans les cieux mesmo o anjo de Deus n'en savaient rien. não sabe nada. Voyez-vous, Estás a ver? il ne le savait pas lui-même. Ele também não sabia. Il a dit que Dieu seul le saurait. Ele disse só Deus que conhecia. Les sept tonnerres ne sont pas révélés. As seus trovões não são reveladas. En cherchant chaque fois la révélation. Procurando toda vez a revelação. Que si Dieu me donne l'occasion de vivre, E se Deus me dar a ocasião de viver, si j'ai une grande salle, e se eu tomasse uma grande sala, je vais prêcher. eu vou les pregar. sept tonnerres, Eu vou pregar os les seus sept trovões. boucles. Você está, cale-se. Et comme il a décembre, E chegou no dezembro. dernière déclaration, A sua última declaração, à cela on a septembre, ele fez no setembro. décembre, Dezembro. à Koufi. Morreu. J'ai toujours lancé ce défi. Eu sempre lancei este desafio Na bato nyonso bandimaka batonnerre. a todas as pessoas que acreditam nos trovões. Bayela ngai sermon moko ya prophète Branham. E que traga sermão do profeta Branham. Esika ateyaki les sept tonnerres, Aonde que eles pregou os seus trovões. les sept coupes, As 7 cálices. les sept E trompettes. sua trombeta. Je ne parle pas de la fête des trompettes. Eu não falo na festa das trombetas. La fête des trompettes, c'est la grande tribulation. A festa da trombeta é a grande Les sept tribulação. trompettes. As suas trombetas. Soki boyeli ngai E se yango. você me trazer, Oh, c'est la troisième année na zolo baikamo. este é o terceiro ano que estou a Je dizer. vous dis au nom de Jésus-Christ. Eu vos digo o nome de Jesus Je Cristo. cesserai de prêcher. Eu vou parar de pregar. Eu vou na banque. Eu vou sentar no banco. 3 ans yango. Esse é o terceiro ano. Vai agora. Ele não veio. Sept tonnerres, Os trovões c'est une fausse doctrine. é uma falsa doutrina. Soko ozana biloko na frère Bima. E se está nessas coisas, sai. Oh, comme idolâtre. E está sendo como idólatra. Il y a des frères qui croyaient que les sept tonnerres sont révélés. Irmãos que criam e os seus trovões estavam Ils revelados. étaient déjà enlevés. Que eram arrebatados. Après un moment, babongoli langage. E depois do momento, eles viraram a linguagem. Balobi, les sept tonnerres sont Ele révélés. disse que seus trovões são revelados. Mas no nós Senhor, estamos lá, mas nós esperamos o C'est arrebatamento. une confusion. É uma confusão. Si tu es tonneriste, Você é cristã. tu es déjà enlevé. Você já é arrebatada. Et quand il viendra, E quando ele virá, tant batonnerre bandiko beta, e quando os trovões vão começar a soar, regardez dans la nature. observa na natureza. Maintenant, tu tambola librement. Mas agora livremente estamos a Mais andar. ce qu'il colo yindi, E se escurecer no céu. bakake bandi. E assim, Mikali. e os trovões, Nada com banda de o bala. relâmpago. Quem estará lá fora? Tu yebi que après ngo mupepezo yambule zakoya. E estamos a ver, depois disso haverá ventania e grande Toko bomba bana bandaku, e a chuva. Vamos esconder as crianças nas toko casas, fenêtre, vamos fechar as janelas. même ba électricité ko bomba minda, Mesmo le temps de mauvais. que vão apagar as lâmpadas porque o tempo tornou-se mau. Tant batonnerre ko beta, Quando os trovões vão a c'est le début de la grande tribulation. é o princípio da grande tribulação. Est-ce que vous comprenez? Penso que estão a compreender. Ça va bientôt commencer. E em breve vai iniciar. Makambo tozo balelo, Essas coisas que estamos a dizer hoje. et que comme réalité na oyo akutika la mabele. Isso vai tornar realidade a pessoa que vai ficar aqui na terra. Parlons un peu de la tribulation. E falemos ainda pouco da tribulação. Apocalypse chapitre 8. Apocalipse capítulo 8. Premier verset.
Primeiro versículo. Quand il ouvrit le 7e sceau, E havendo aberto o sétimo selo, e e assim, os selos estavam abrindo e chegando no sétimo selo. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. E deixa-me para vos explicar alguma coisa. Il existe 7 sceaux. Existe 7 selos. Premier sceau, Primeiro selo, deuxième, segundo, troisième, terceiro, quatrième. quarto. Yango zotalisa mystère ya bête oyo azana Rome. É isso que mostra o mistério da besta que está na Roma. Ndenge abandaki Como iniciou, tango aye na mokili na esprit ya na ebandeli yaki na non l'esprit ya lion nzambe apesaki na église. é o espírito de leão. Tango aye na esprit ya nicolaïste E veio com o espírito de nicolaísmo. nzambe apesi esprit ya lion. Deus deu o Aí ele espírito de abandi leão. koboma. Ele só Nzambe apesi esprit ya matar. veau. Deu o espírito de vaca. Aye lisusu Ele veio outra vez. tango dize comme dans le noir. Quando a igreja chegou na Nzambe apesi escuridão, esprit de l'homme. e Deus deu o Aye espírito lisusu de na suka e na veio no ruse último com astúcia. amikomisi lokola musantu. Ele se fez tornar como santo. Nzambe apesi esprit de l'homme. E Deus deu o espírito Yamayele. de Donc inteligência. 4 sceaux eza pour na église no Nouveau Testament. E 4 selos é para a igreja do Novo Testamento. 5e sceau O quinto selo eza sceau ya ba juif. é o selo do judeu. Soki botangi yango E quando você lê, bokomona ke e vocês vão ver, il y avait quelques juifs, havia alguns judeus, lisons cela un peu, e vamos ainda ler isso, avant de compter na place de l'Obéla. antes de nós entrarmos no lugar que nós estamos a falar. Apocalypse 6, Apocalipse capítulo 6, verset 9. versículo 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor de Deus e por amor de testemunho que deram. Ils crièrent d'une voix forte, disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? E clamando com a grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas a vindas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. E foram dadas a cada comprida a veste branca, e foi-lhe dito que repousasse-se ainda pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Bateau bomoni sous le tel. Essas pessoas que viram, 5e sceau. e debaixo do altar, no quinto selo, Ce ne sont pas les nations. não são as nações. Bateau yo, Essas pessoas bataba juif. são judeus. Yo quel langage? Olha essa linguagem. Jusqu'à quand, Seigneur? Até quando, Senhor, Tarderas-tu à tirer vengeance vai tardar de notre sang o nosso aux sangue, habitants de la terre? os habitantes da terra? Langage est un langage na bisote. Essa linguagem não é nossa. Langage de la nation. A nossa linguagem não é Dieu dit à la service. E Jesus chorou. Tolo bagaboy. Falamos assim. Père, Pai, pardonne-le. perdoa-o Car il ne sait pas ce qu'il fait. por o que estão fazendo. Aí ele disse: "Só que babete eu." E se se bater aqui, Essa é pai boy. dá no outro lado. Mais on est Que dizia, œil pour œil. Dans dentro por dentro, pas les nations. não as nações Ce sont des juifs. são judeus. Muyuda lelo soko beti babeti. Os judeus, se ele bater, ele vai bater. Bango batana la loi Moïse. Ele tem a lei de Moisés. Mais bayo banani. Quem são quem? Ezali bifo bakufaka. Eles são judeus. Branham dit Ram diz, babomaka bango par des milliers. foram mortos aos milhares. Na Hitler, O Hitler, Mussolini, Franco, batio so bataka bango parce que bazaba juif. todos que estavam aí estavam a matar porque são judeus. Basala ki rien. Não fizeram nada. Tangu justice apengani bango. Quando os justiça Abandonné no mundo entier. espalhou no mundo inteiro, espalharam. Nzambe ateli na koko zongo sabango na kati ya Israël. Deus mostrou um modelo que podia voltar no Israel. Alors a utilisé Hitler. Ele utilizou o Hitler. Hitler a persécuté ba juif. Hitler tou Deus. Bino nde bato bomaka Seigneur na ngai. Então, eles que mataram muitos. Hitler era católico. O Hitler era católico. Alobi na kosilisa race juif na monde. Ele disse que vou exterminar toda a raça judaica do mundo. Abomi. Matou.
bosoyo kaka histoire Os senhores estão vendo a azalaka história. mutu moko ya mukuse alekaka na mabele Ele era uma pessoa cambuta que passou aqui na terra. bomonaka bato ya mikuse nature ezalaka na bango Você vê os cambutas da natureza que eles têm. très colérique São muito Precação. irosos, branco quebrantes. boza na pasteur ya mukuse bokosuka mabe E se vocês têm um pastor cambuta, vão terminar mal. bato ya mikuse baza na complexe obenga complexe ya Napoléon Esse cambuta tem o complexo de Napoleão. akisi makambo azoloba po aza mukuse bozoyokela ete po azala dire E assim pensa como ele cambuta, as coisas que está falando não estão ouvindo. Assim, paul azalaka mukuse azalaka dire o Paulo era cambuta, era duro. prophète Branham azalaka mukuse azalaka mpe cassant E o profeta Abraão era cambuta também, quebrante. Hitler tala mo Veja o pequeno assim. me alingaka domine monde entier E quis dominar o mundo inteiro. azalaki na motu moko ya kokata mandefu Tinha o seu modelo próprio de awa kaka cortar. azalaki na tige mibale awa Ou só havia aqui dois awa paus. pa mopepe bimilaka place Aonde? atia mandefu na ye Aonde que sai a ventania que se meteu suas barbas? sekaka te Não ri. soki ozotala ye Só vê, ningisika monoko ele faz que abichar a boca. yo moko bangi Você pode... un homme dangereux Um homem perigoso. abomi bato vis-à-vis Matou pessoas a ser vistas. parfois baza na tribune Assim estava um tribuno. baosala badefile Estavam fazendo desfile. basoda bagarde baza na babuilding E assim os guardas estavam aí nos andares. ya kozwa microphone Ele vai tirar o microfone alobi na peuple do povo. je vais vous montrer que je suis très écouté E vou mostrar que sou muito a toi soldat oyo oza na 10e étage Você, soldado, está no 10º andar. na ordre na ngai A minha ordem. mibwaka na mabele Se deita aqui na terra. sobi a vos ordres Ele disse que é a sua ordem. amibwaki na mabele po apanzani Paz, Hitler asoki Oui, Hitler. voilà un soldat fez um militar. il a tué les juifs Matou um judeu. akozwa bana basi ya bayuda E vai tomar as mulheres oyo judeus. na zemi Está grávida. amemi ye liboso ya bato E leva a presença das pessoas. abi bo mbongo yango E assim que está aqui dinheiro. botibine Desvia. batite personne wana Duas pessoas aí. oyo aza na kati na libumu wana aza mwasi mobali Esse que está dentro da barriga é musala mulher ou homem? mwasi Outro diz musali homem. mobali Outro diz oyo homem. akoganye O que vai akoka mbongo ganhar e oyo vai receber esse dinheiro. bazimbeli E toma uma faca. bapasoli libumu ya mwasi aza vivant Eles vão abrir a barriga da mulher que está simplement parce que aberta. aza juif Porque ela judeia. babimisi bebe Vão tirar o bebê batali sexe e vão mudar oyo mwana mobali babeti Eu amo, maboko eu amo. ekomaki lokola lisapo ya E futbol tornou-se como jogo de futebol. bajuif bakufaki parce que baza bajuif Os judeus morreram sendo judeus. mibali bakufi basi morreram. bakufi Mulheres bana morreram. mike yango etili bajuif bakima morreram. bazonga na mboka na bango E assim que mandou os judeus que voltassem na sua bango terra. oyo bazolela wana apocalypse 7 É assim que estão a chorar na Apocalipse 7. jusqu'à quand seigneur Até quando, Senhor? okotire vengeance na biso na mabele E que vai akamfotala tratar biso todas as coisas que nos fizeram. seigneur ayebisi O bango Senhor disse-lhe. restez d'abord un temps E assim permanece ainda um pouco bozwa tempo. barobo ya E pembe tomam o vestuário. bokufeli kaka po bozali bana na ngai E vocês são mortos. nakotika bino boye São te filhos meus. me bozela E não vos nombre ya satisfizeram. bandeko na bino baza nanu kuna ya mabele O número de vossos irmãos que está oyo na terra bakokoma bango lokola bino também serão mortos como vós. bandeko banani Quais são os irmãos? les 144 000 Os 144.000. bakokufa na grande Eles vão morrer na grande tribulação. c'est ainsi dit le Seigneur É assim diz o Senhor. est-ce que vous comprenez Penso que estão a compreender. mais tanto toye esika tozotanga wana Mas agora, quando nós voltamos aonde que estamos a na ler, apocalypse chapitre 8 na Apocalipse capítulo 8, tokomi na verset 2 chegamos no versículo 2, et je vis les 7 anges e eu vi os 7 anjos qui se tenaient devant Dieu que estavam diante de Deus, et 7 trompettes leur furent e données foram lhe dadas 7 trombetas, et un autre ange e outro anjo vint veio, et s'était sur l'autel e pôs-se junto ao ayant un altar, encensoir d'or e tendo um acessário de ouro, on lui donna beaucoup de parfums e lhe foi dado muito incenso, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. e para o pôr com as orações dos todos os santos sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. Ba ange sambo baye batelemi Os 7 anjos vieram e apie ficaram aí, bango ba trompette ya jugement. e deram trombeta de julgamento. Yango fe bana mateka E assim que o irmão Branham pregou, la fête des trompettes a festa de trombeta, alobelaki makambo. ele falou essas coisas. Ba trompette nyonso kobete na 6e so. Essas trombetas todas vão soar no sexto selo. Alors bazwi ba trompette, E assim tomaram as trombetas. trompette trompette. Cada pessoa toma a sua Ah, trombeta. baba bana kobeta Antes de iniciar a ange moko azoya na ascensoir eloko moko lokola mbabula. que via com acessório uma coisa como fogareiro, Na milinga na kati. com assim
fumo. aza koya koramase badernие prière ya mabele awa. Ela vinha a colher as últimas orações daquela terra Ba prière ba 144 000. e tomou as orações dos 144 mil. Ba prière ya suka. Essas últimas orações, Amemi yango ela na leva hôtel de parfum. no altar do perfume. Asopi yango kuna. Ela vai lá. Kali eveti. Haverá relâmpagos, Tonnerre. trovões Milinga ibibi. e haverá fumo. C'est-à-dire que esili prière ya mutu koyoka na sona likolo kuna te. E acabou, não haverá mais, que não haverá ouvida mais a oração do Alors ba aqui. trompette bandi ko E beti. assim as trombetas começam a Soki soar. tango ezalaki tongo tolanda trompette moko moko. E se houvesse tempo, podiam seguir aquela Premier trompette trombeta. tango beti. Quando soa a trombeta, Ekwei na nature. caiu na natureza. Deuxième trompette tanga na ndako. Vocês vão ler na casa. Deuxième trompette tango ange a sonné. Quando o segundo trombeta. trombeta, cada o anjo soa a sua trombeta, Deuxième ange a sonné trompette. e o segundo anjo soa. Mosusu ye ale tribulation ekwei na mai. O outro veio, a tribulação cai nas águas. Se kufi ba masusa. Os bárbaros, o terceiro aí soa a Ekwei na trombeta, banzete. caiu nas árvores. Banzete bafeye kauki. E Makambo as árvores secaram muitas coisas que haverá na terra. ezosalama na periode oyo ya dernier 3 ans. Isso está para se fazer no último período, no 3 anos de vida. Quatrième ange a sonné trompette. Um anjo soa a trombeta, cai na natureza. Maintenant, écoutez la fin de l'histoire. Ouça o fim da história. 4 anges avec trompette. Quando soar a trombeta, Nyonso ekwei na nature. todos eles caíram na natureza. Apocalypse 9, verset 1. Apocalipse 9, capítulo 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. O quinto anjo tocou a trombeta. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel. Eu vi uma estrela do céu na terra Ouais. Et elle vint ouvrir le puits de l'abîme. e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande mer. E abriu o poço, o abismo, e subiu do poço como de grande fornalha. Donc il y en a 3. Vamos descer no 3. Des sauterelles sortirent de la fumée. E o fumo vieram da gafanhotos sobre a Et se terra. répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem o escorpião da terra. Yoka mission batindi bango. Ao isso agora a missão que foram Il enviadas. leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. E foi-lhe dito que dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Tango cinquième trompette sonné, Quando a quinta trombeta vai soar, étoile moko kuta likolo, uma estrela vinda do céu et puis e desceu puna mabele, ezoya na fungula, e vinha com a chave e efele, vai abrir a terra mbala moko milinga ebimi, e assim sairá fumo. e na milinga yango makonko ebimi. E nesse fumo se haverá gafanhotos. Boyebi makonko, Sabe os gafanhotos? makonko boyebi, Sabe os gafanhotos? eliaka ni, Que come? eliaka makasa, Come as soki folhas machine alikasa, musala kolia makasa. e se subir numa árvore somente comer akokomisa folhas. likasa nyonso Vai terminar toda. sikoyo makongo wana babimi ebele mokili mobimba Gafanhotos saíram muitos, encheram todo mundo. ayebisi bango Disseram-lhe: komeka kosala mabe na makasa te não faz mal nas árvores. bango makasa Eles comem. nzambe alobi kolia makasa te Deus disse: não come folha, kolia nzete te não come nenhuma árvore, kolia ta lititi te não come nenhuma. Oui, chef. Sim, chefe. me ntango ozokende Mas quando Zazir kendeko bato vai somente picar os homens, bato oyo bazangi molimo mosantu as pessoas que não têm Espírito Santo. me ntango wana na biso banation Mas hoje nos tempos, moi santu esi ekenda os santos já foram. enlèvement esi esalama c'est-à-dire na kati ya banation oyo nyonso bakozala mabele akoti ya kozala na saint esprit Nunca terá Espírito Santo. Amém. kuna na Lá israel no Israel, kaka le 144 baza na saint esprit somente 144 que têm Espírito Santo. baoso batikali sans saint esprit Ficaram sem Espírito Santo. alobi lia bango Eles comem. soko bolandi texte Seguir esse texto. babi ntango boza kosua Quando estão a morrer, bakufa te que não morrem, mais basouffrir pendant 5 mois é que eles sofrem durante 5 meses. soki baye na janvier Viram em janeiro. mission na bango ekosila kaka na mois de mai E a sua missão se terminará no mês de maio. biloko yango soki otangi
essas coisas que você vê, soko elongi na ye você vê a sua aza face, na suki ya mwasi ela tem cabelo, aza na mino milai mpo mino ya lion ela tem dentes pontadas como de leão. soki ameki kosuka moto E se picar uma pessoa, pasi wana ezalaka lokola ndenge scorpion eswaka aquela dor é como escorpião me morde. bakopanza na mokili mobimba Eles vão espalhar a todo mundo, na base ya mbeto debaixo das na camas, babiro na kati ya voiture e Faz no gabinete, tudo, tudo, debaixo das viaturas, todo lado vão sair, você não vai... e na kati ya bible E dentro da Bíblia, balobi ke les hommes chercheront la mort os homens procuram a morte. lelo nani azolingeliwa Hoje quem está procurando a morte? Quem quer a mwa morte? mutu pasi nakeli na batetela Se dor de cabeça, vou no batetela, somente dor de cabeça. bapesa yo aspirine mpo mutu etika pasi E vai te dar aspirina para a cabeça. en ce moment là Naquele momento, les hommes chercheront la mort os homens vão procurar a morte. okolinga okufa Vai querer morrer mais la mort fuira e a morte vai fugir. omoko koloba no eleki nakufa na ngai Deixa eu morrer. otori na bamakonko wana na nzoto na yo Está cheio com esse gafanhoto na sua bazoswa estão a picar. okamati singa obwaki na E nzete vai dar árvore, Omikangi, fio, você você folgar. E assim você vai largar. ozosufri na singa Vai wana sofrer com aquele fio. ozokufa te Não vai morrer. kaka yo moko Somente você. omoni su mutu azoleka Não, frère problème, pardon não. kita ngai Irmão, que mais ye te aza na problème tem problema. okende okota na mai oyo Essas águas. okufa odini ate ya E mai obandi kotambola kuna ozomela mai omeli mai omeli mai beber água, beber água. pi okobima kuna na mbubu libumu etondi Até sair no bubo, pine murapa quando sair, estão com ele. kende kotambola kotelema kuna balabala kamio tutayo Vaza andar na rua, o carro para te bakonyata yo na badipine e vão te ozoki obukani okufi te atropelar nos dois pneus, vai não vai 5 mois morrer. okokunda ebembe na mabele akozala te 5 meses ninguém vai portar um morto. ekosuwa bato baboyaki koyoka liloba na nzambe E vai picar todas as pessoas que negaram ouvir a palavra de Deus. wana 5e trompete E assim, aqui na trombeta. mais po 10e trompete Mas agora, ouvi o 6º trombeta. tous Somente no Apocalipse, chapitre 9 verset 6 capítulo 9, versículo 6. écoutez kobanate que jusque là baange bazali awa E não esquece, até aí, os anjos estão aqui na 4 points de la terre e no 4 caras. po mopepe wana Por que aquela ventania? malgré bazosuwa bato nano ye te Embora que estão, hoje não veio. verset 13 Versículo 13. Apocalypse 13, 9 13 Apocalipse 9. le 6e ange sonnant de la trompette et j'entendis venant des 4 cornes de l'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette élis les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. E tocou o 6º anjo a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha do 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Et les anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tirent le tiers des hommes. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ces 4 anges que vous voyez ici, Estes 4 anjos que estão a ver aqui, l'autre nous dit que ce sont des démons. esses são os demônios anti-judeus. Bademon oyo bandimaki Mussolini, Estes demônios que animaram a vítima, bandimaki Dr Franco, animaram o Dr. Franco, bango nyonso wana todos eles. bademon wana bazali liés na grand fleuve Euphrate lelo. Estes demônios estão ligados ao grande rio Eufrates hoje. Tous ces démons là Todos eles. baza lelo liés, Ou estão ligados. mais tangu 6e trompete ekobeta Quando a 6ª trombeta vai soar, mongongo ekoloba fungola baange wana a voz vai soar, solta esses anjos. Serão soltos. anti-juif São os antigos judeus. ndima nango accomplissement ya Ézéchiel chapitre 39 E assim o cumprimento daquele capítulo 39, oyo elobi ete é qual diz, nzambe alobi Deus disse: j'appellerai du septentrion. eu chamarei de Voilà, yo pena oyebi nord septentrion Et langage ya le bible septentrion septentrion. ça veut dire nord. E a Bíblia diz, septentrião, J'appellerai les rois du nord.
eu chamei o rei do norte, qui descendront à Jérusalem, e que vão descer a qui Jerusalém, traverseront le fleuve Euphrate. a qual que vão passar ao C'est rio le Eufrates. Estes demônios anti-judeus, On se va lier, todos estão ligados. basa kuna na ba Russie, Aí na Rússia, na ba chinois, Hey. basa na ba anglais, são os ingleses, ba allemand, os alemães, na monde entier. no mundo inteiro. Oyo nyonso balingaka Israel te. Todo aquele que não Les ennemis d'Israël. os inimigos de Israel, Bango oyo tuyakokita todos eles vão descer pour faire contre Israël. para fazer a guerra. Yango babengi E assim chamaram troisième guerre mondiale, a terceira guerra mundial, la d'Armageddon. a guerra de Armagedão. Est-ce que vous comprenez? Vocês estão a compreender? Makambo oyo kosalama Isso nesa aí lolo. que vai se fazer, nós estamos no céu. Parce que Dieu, Porque Deus, Christ, Jesus Cristo, tiango koganga como lion. quando vai gritar como leão, C'est fini. acabou. Grande tribulation bandi, A grande tribulação il inicial, ne sera pas sur terre ele não estará aqui na terra, jusqu'à ce qu'il revienne encore até que pour venir combattre para vir combater du côté d'Israël. ao lado de Israel. Combat Yasuka. Esse último combate, Troisième guerre mondiale. a terceira guerra mundial. Ce que a Bible le couche. E se você vir a Bíblia dizer Cush, Et c'est le Libye. ele fala Líbia. Ce qu'il push, E se falar puxa, c'est l'Éthiopie. é Etiópia. Ba pays nyonso barabe. Todos os países árabes, Qui bozomona lelo. enquanto estão vendo hoje, Ba kosala ba révolution. estão fazendo revolução. Baza kokomisa ligue arabe makasi. Eles estão fazendo tornar a Liga Non Árabe. bana viser contre Israël. Tudo isso avisaram contra isso. Nga lettre circulaire ya mai 2000. Você lê a carta circular do maio de Nyonso 2011. zoleka wana bozomona zoleka lelo. Tudo que está hoje, Miso na bango tourner vers Israël. todos os olhos viraram Israel. Baza na posta ba effacer Israël na carte. Eles decidam para pagar Israel na carta Alors geográfica. guerre wana kozala makasi. Essa guerra será forte. Ils descendront. Eles serão Matériel conventionnel. e com materiais convencionais. Bakokita Eles vão descer na ba arme chimique. e com as armas Pour químicas détruire Israël. para destruir Israel. Il y aura des morts dans Haverá mortos no mundo inteiro. bato bakokufa par des ennemis. Ba arme chimique As armas químicas ekoboma bato. vai matar as pessoas. Balobi Sim. le tiers, O terço, un tiers. um terço vão morrer. Monde eza na bato ebele. A pessoa, Mais imaginez un tiers. você vê um terço Ntango bakokita quando vão descer. na place oyo babengi Efrate. Aonde que está que é chamado Eufrates, Fleuve moko eza kuna. há um rio que está lá. Fleuve yango Esse rio. yango ekaboli ba nord na Israël. É assim que dividiu as pessoas do norte com Israel. Bible elobi fleuve yango ekokauka. Ele diz que esse rio será seca. So botangi kuna bakupe balobi Esse veio- sixième ange ntango averse coupe na fleuve Efrate ekauki. E os taças, quando o sétimo anjo tornar, até sexto anjo tornar a taça, é que vai secar os reis, Président wana. os presidentes desse, Empereur wana de guerre. esse imperador, os homens de Vamos guerra, através- vão passar a Na pé bachar de combat na biloko ebele. com blindades, com muitas Bakende coisas, kobundisa Israël. para combater o Israel. C'est en ce moment-là E neste momento, que les 144 000 os 44.000 bakokufa. vão morrer, Kufa vão morrer, parce que la bête va profiter porque a besta vai de les tuer akoboma bango. os matar. Na guerre militaire, E na guerra militar, la Bible dit La Bible- les femmes seront violées. as mulheres serão violadas Serão juifs. lá dos judeus. Bandako kozala pillé. E as casas saqueadas. Bitumba monde entier contre Israël. E o mundo inteiro contra isso. Mais ce qu'on dit dans Isaïe 63, E se vir na Isaías, okomona vai ver Jésus-Christ Jesus Cristo akoki suko vona na lola te. já não quis mais sentar no céu. Il dit je descends. É assim eu vou descer. Peuple nanga bakokufa. O meu povo vai vir, Vacina. e vão terminar. Il faut na kita. Devo descer. Jésus-Christ descendra E Jesus Cristo vai descer, lui-même. ele próprio. Ce n'est pas que koya kosimba arme. Virá aqui, Não. tomar arma, não. Kaka ba arme conventionnelle na bango moko. E somente as suas convencionais. Ekobaluka contre ba. Virá contra eles. Bible lobi A Bíblia diz. minoko na bango tanga koloba. E as suas as bocas, Ba arme chimique wan. aquelas armas químicas. E police lo lemo koi. E vai apodrecer a língua Vai na cair Israël. os C'est Israel. Dieu qui fera ça. É Deus que fará isso. Azoke na guerre. Ele ir na guerra. Kaka ba arme chimique na. É somente essas armas E químicas. police misu. Ele vai. Misu ekolongwa na bango koi na mabe. Os olhos vão sair nas suas órbitas, cair na terra. E il mourir. Vão morrer Na place yango. nesse lugar. Bandeke ya likolo bakolia bazoto na bango. As aves do céu virão comer seus corpos. En ce moment précis, E neste Dieu a momento, invité les oiseaux
Deus convidou aves. C'est écrit dans la parole. Isso está escrito na palavra. Venez manger la chair des militaires. Vem comer a carne dos militares. Bande que baye, bakolia, bakobai. As aves vêm e comer até fartar. Vers la fin, No fim, Israël Israel a commis victorieux. e sairá vitorioso. Amém. Bana mobali bokazoya. Eles virão homem, Il vir. a magnon couvert de sang. E toda a roupa, sangue. Peut-être dans Isaïe 63, Você vê Isaías 63, à partir du verset près. e a partir do versículo 1, Batou une question. perguntaram: Qui est celui qui vient des dons quem este vem do Edom? avec des vêtements rouges? Com vestuário vermelho. Aouti na Edom azokita. Ele vinha do Edom. Aouti na Edom azoya en vainqueur. Ele vinha do Edom, vindo vencedor. Israël a sur la moyenne, Israel não tinha mais mais medo. Jéhovah a compté pour eux. E Jeová combateu para eles. Quando virem a ver, Général moko 5 étoiles. um general de quinta estrela, Azokita. ele dizia, El ambayo se bebe na makila. e assim toda a roupa está assim. Israël bazotale. Os três estão vendo. Akomi wana. Estavam vendo lá, chegou. Bazotale babine. Qui est celui-ci? Quem é este? C'était le roi des rois. Este é o rei dos reis. Akiti. Ele desce, Bakotala ye. estavam vendo, Bakotala ye. estavam vendo. On le Eles examinam. Botala bien la Bible. Você vê a Bíblia bem. Dans le verset de Zacharie. E versículo de Zacarias, Zacharie chapitre 12. Zacarias capítulo 12, Dans Zacharie chapitre 13. Zacarias capítulo 13. Quand on va examiner ye. Quando examinam muito bem, Va remarquer que mutango azana bapote na mabo. eles vão observando que essa pessoa tem feridas nas suas mãos. Mais commandant. Mas comandante, Bapota o yozu yango. essas feridas, onde que você tiveste? Abi bapota o. Essas feridas, Nazua kiango na ndako bande ko nangai. eu tomei na casa dos meus irmãos. Bande ko no banani. Tu quais são os teus irmãos? Abi c'est d'abord ici. Eu estava primeiramente aqui. Akala ka wakala. Eu antigamente estava aqui. Na ye pona ko racheter bande ko nangai. Eu vim para remir meus irmãos. Mais nazua kingai. Me tomaram Babua ke la soy. e me cuspiram. Bafingi ngai. Ofenderam, Omingai. mataram-me. Ndio sala kingabo. É isso que eles que me fizeram assim. Tango bakotala. Quando vamos ver, Nzanga fungoli bango. Deus vamos abrir. Ils vont reconnaître reconhecer que c'est lui qui nous avons tué. é ele que nos matamos. Ils vont pleurer. Eles vão chorar. Babia, ils vont pleurer amèrement. Amargamente que eles vão Et chorar. kozala eloko ya mawa na kati ya Israël. E será uma coisa de Ndenge Joseph tristeza no Israel. amona na kala bandeko na ye. Aye seli bango c'est Joseph. Eu que sou Que José, vous avez vendu. e que vocês Jésus venderam. que ça la même chose. Jesus fará a mesma Ah, coisa. c'est moi Jésus. Eu que sou Vous José. avez vendu. A qual que se venderam? Ils vont pleurer. Eles vão Ils chorar. vont pleurer. Eles vão chorar. Mais Jésus-Christ leur dira, Cristo dirá ne pleurez pas. e não chora. C'est pour cela que moi je suis venu. É assim que eu vi. Oh, c'est merveilleux. Isso é maravilhoso. Après cela, E depois disso, un nettoyage à pays. e vamos fazer a limpeza do país. On a besoin d'un verset. E que tem versículo, vou lhe dar. Ils devaient faire là 7 ans. E Israel vai fazer 7 anos. Là qu'on nettoyait le pays. E assim vai limpar o país. C'est-à-dire qu'après, E depois de 3 anos e meio, aqui o combate terminou. dans 7 ans, Também fará 7 anos il y a nettoyage à pays. a limpeza somente do país. Parce que le côté, E vão tirar as armas. si, As donc, mulheres. les sous nazamba te kobuka koni. E não irão mais na mata para te Bíblia mostrar a lenha. Ba arme wana nde banusala ngo moto. E a Bíblia diz essas armas que farão Ba touriste. os turistas Ba bande ko aider ba juif pour kulembe. vão começar a ajudar os judeus para 7 ans ya kulembe. suportar os 7 anos para suportar os judeus. Après c'est donc na moment wana. Neste momento, Tango sala musala na se. estão fazendo a coisa, trabalhar na terra. Jésus kuna zonge pana biso. Jesus volta a nós. Pour travailler. Ele vai trabalhar muito. Azonge pana biso. Ele vai nos voltar a nós. C'est une période bazobe na période de transition. É um período de transição que está chamado. Na période wana Nesse período, fait que s'il on ko zoba couronne. começamos a tomar as coroas. Jésus avandi, Jesus está lá il va appeler e vai chamar. assemblée de soyo. Assembleia de sonho. C'est au telemi. Nós vamos levantar. Alléluia. Amém. Chaque pasteur devant son groupe. E cada pastor diante do seu grupo. E quando vem, Mon fils vient. e meu filho vem. Tu as beau souffert. Sofreste muito. À cause de moi. Por causa de mim. Tu as fait ceci. Fizeste Tu as isso. fait cela. Fizeste Tu as aquilo. fait cela. Fizeste também Maintenant aquilo. la couronne de Mas Gata. aqui, agora, a coroa de Deus está à espera. Akamati atie na mutuna E yo. vai te meter na sua cabeça. Wana yozo que de très joyeux. E assim ir com alegria. Une couronne, Jésus l'a donnée aux soldats de la. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne. Serentel, Alimentar. voici Seigneur. Irmã aqui, Senhor. Ah, yo pensa aussi qu'il classe.
Você deixou essas coisas. Oboyaki bakata yuki. Por que À cause de mon nom. Não. Couronne incorruptible de gloire. A coroa incorruptível da glória. Mwana mwasi aye. A mulher veio. Atie na mutu. Ele vai meter na Il me cabeça. couronne, Jésus donne aux soldats de la croix. Pour moi, pour tous ceux qui entreront en son nom, Jésus donnera cette couronne. Frère Teliaka. Irmão, então vem. Bueno, frère Telemi. Irmão, se levanta. Yo kuna na musala. Lá no trabalho. Bafinga yo. Estou ofendido. Likolo na ngai. Por causa Baloba disso. yo nzuluka. Você que é caducado. Yo zaboye. À cause de mon nom. Por causa do meu nome. Me tenir ferme. Ele estava firme. Yaka. Venha. Bakameti couronne. E vem tomar a coroa. Bapesi. Vamos te dar. Será que conta? O irmão vai contar. Batali jeune fille one. Vem daquele jovem novo. Viens ma fille. Venha, minha filha. Yo bombi nzoto na yo kimoseka. Guardaste o teu corpo assim, virgem. Olandi misema mukilite. Não seguiste Ingana yo kozo épouse. até que vim voltar. O permettre de batuse yo. E não te permitiste para Une tomar grande couronne tata. uma grande coroa. Ati couronne. Atira mwana wana. Ele vai meter na Assemblée so esili. A Assembleia do seu Babel e chama Assemblée tel. Assembleia Chaque tal. pasteur liboso. Cada pastor à frente. Na bandimi na ye. Com seus Assemblée mususu kozala te. A outra Assembleia do Parce que Verão. pasteur sans Saint-Esprit. O pastor sem Espírito Église Santo. sans Saint-Esprit. A igreja sem o Espírito Santo. Wana kuna transition kosalama na likolo. Até então esperar no céu. Awa na mabele. Aqui na terra. Bazokunda bibeme. Estão a suportar. Bazo nettoyer, bazo estão purifier a pays. purificar o país. Tango likamone salami. Quando esta coisa se fazer. Tokandea na mabele. Aqui na terra. Mokili ezwa forme mususu. E a terra já tomou uma outra forma. Soko tangi Daniel 2. E se ver Daniel 2. Mokili yango milokola montagne. Esta terra tornou-se como uma montanha. Temple oyo bakotonga lisusu. Este Na templo que vão Jerusalém. construir em Jerusalém. Ekomi kuna na likula E montagne. vai estar lá em cima da montanha. Bato baza na mabele. E as pessoas que estão na terra. Avant de resambela. Antes de. Bakosimba bilamba ya juif. E vão pegar os judeus. Mema biso epai nzambe na bino azali. E levam-nos aonde o teu Deus está. Fo alingi verset. Makambo biso nazoloba oyo ezali. Essas coisas que eu dizer. Le prophète en parle et la Bible en parle. E a Bíblia fala. Akomata ti na temple adore. E vai subir até no templo adorar. Awa biso kuna Aqui, likolo. lá no céu. Nzambe apesi bakurona bato nyonso. Deus vai dar a coroa em todas as pessoas. Yango bazobenga jugement de Está a falar, chamar julgamento. Ce n'est pas pessoas. juger yo mpona makambo mabe osala. Não ir para julgar Não, mais nous coisas déjà deles. jugés Mas agora que estamos sendo par la julgados parole. pela palavra, Kuna tokozwa bakorone. somente teremos buscar as coroas. Mais tango tozwi bakurone. Quando recebemos as coroas, Makambo esili. as coisas terminaram. Kuna na likolo. Lá no céu, Tout est nettoyé. tudo Na está, mabele. Nyonso est nettoyé. Nyonso tudo est está purifié. limpo, purificado na terra. Maintenant écoutez. Mas agora pensa, Tango tokomi sikasikoyo na 7e trompette Apocalypse 15. agora, quando chegarmos na 7ª trombeta, Apocalipse 15, Apocalypse 11, 15 je crois. Apocalypse 11. Apocalipse 11, 15, Le 7e ange sonna de la trompette. o anjo tocou a sua trombeta. Oyo place bozomona oyo ezali eza na indication double. Este lugar que vocês estão a ver tem dupla explicação. Frère Branham Irmão Branham, azwi verset oyo asattribue nango mingi na kati ya ministère na ye po azali 7 ange ya biso bato. ele se atribui muitas vezes esse tipo, porque ele é 7º anjo a nós das nações. Baange bazobeta batrompete awa. Estes anjos que estão a tocar as trombetas Ce ne aqui, sont pas les anges terrestres. não são anjos terrestres, Ce sont les anges célestes. são anjos celestes. Vous comprenez? Vocês que estão a compreender? Baange ya likolo bazali baange ya mabele. Há anjos celestes, também anjos terrestres. Trompete ya tribulation Este da trombeta da tribulação ezali baange célestes. são anjos celestes. Tango oyo asuka abeti trompete. Quando este o último tocar a sua Il trombeta, y a eu dans le ciel des voix qui disaient e houve uma grande voz que diziam: le royaume du monde. o reino do mundo, Ce n'est pas le royaume des cieux. não o reino do céu. Le royaume des cieux, biso tozala O yango. reino do céu a qual que nós temos. Siko oyo ya Satan. Mas agora o Satanás, Tango Nzambe a éliminé ba ennemi ya quando Israël. Deus vai eliminar os inimigos, Ennemi ya Israel, suna mabele awa e te. também não mais inimigos Siko babi que serão. le royaume du monde O reino do mundo est remis à notre Seigneur é dado no Senhor et à son Christ. e a seu Cristo, Il régnera au siècle des siècles. e reinará para todo sempre. Nde tango wana royaume ya monde. É assim que este reino do mundo, Oyo Adam abungisaki. a qual o Adão fez perder, Bazongisi yango na maboko yake. e vão fazer voltar na mão de Cristo Pour régner para reinar au siècle. no século dos séculos. En ce moment-là, Neste momento, biso kuna na Jérusalem céleste. nós lá no céu, Jerusalém celeste, Bible lobi na 31. a Bíblia diz no Apocalipse 21, Ebandi kokita.
começa a descer. Alléluia. Amém. Ekokita. Vai descer Euti kuna na likolo esike bomba. e vai sair do lado do céu onde que está escolhida. Mokili oyo ezali neti montagne boye. Assim esta terra está montanha. Awa na likolo temple oyo ya Jerusalem ya Abelé, Babele. aqui no céu, o templo de Jerusalém, aqui na terra. Alors Jerusalem celeste kiti. E Jerusalém celeste vai descer. Eye komponda awa likolo na espace na katikati. Ele vai ficar no céu com o espaço aqui no meio. Alors kuna Daí, likolo. ali no céu, Moye ezalaka te butu ezalaka te. não há sol, não há noite, não Awa há na dia. te Tá bem? na millennium No moye millennium. ezali butu ezali. Há sol e à noite. Tozoyemba. Aí nós estamos a cantar. Tangu tokoyemba bakantiki tokoyemba. Quando vamos cantar os cantos que vamos cantar, Oyo baza na te bazoyoka yango. os que estão aqui na terra estão a ouvir. Bible elobi baza koapprendre yango. E a Bíblia diz que estão a assim, aprender. Ça sera des moments merveilleux. E será momentos maravilhosos. Kuna na lola, Lá no céu, kuna Jerusalem no celeste. Jerusalém Celeste. Épouse na époux. A esposa com o esposo, eles estão lá. Awa na mabele. Aqui na terra, Batu ya ndenge na ndenge basi mibali bakozala kuna. muitos homens, mulheres e homens estarão lá. Nous n'avons pas le temps kokoza ba détail. Não temos tempo para entrar em detalhes. Mais awa na Jerusalem na mabele. Aqui na terra, Lisumu ekokende musika. o pecado irá longe. Parce qu'en ce moment-là, Porque neste momento, l'archange Michael o arcanjo Miguel akokanga Satan, vai ligar o Satanás, o dragão, le serpent, o serpente ancião. akangi ye, Ele vai ligar abwaki ye na prison. e vai deixar na prisão. Lifelo ye nanu te. O inferno ainda não veio, Mais prison ezali. mas a prisão Prison ezali lieu de tourment. é prisão, é lugar de tormento. Abwaki ye na prison, E vão deixar na prisão, akangi fungola. vai fechar. Sikoyo ye mutu amane koma bato ya kindumba. É ele que levou as pessoas na prostituição. Bitumba nyonso bomonaka bagari nyonso ye. Todas as guerras que se vê é ele. Basi nyonso balataka bakupe awa Satan. Todas as mulheres que vestem calção é Satanás. Bamaison de bonté nyonso tozomona awa babato na monoko Satan. Toda casa de beleza que você vê lá é Satanás. Sikoyo Satan bakangi Vai aprender o Satanás. ata na prison. Ela está na prisão. Le plus grand prisonnier du monde. O maior prisioneiro do mundo. Bakateli ye 1000 ans. Onde que ele é prisioneiro miliano. Aza kuna na prison. Está na prisão. Sikoyo lisumu ekuuta wapi? O pecado vai vir aonde? Ndombolo ekuuta wapi? O ndombolo vai vir aonde? Basi ya kupe bakuuta wapi? As mulheres com calção virão aonde? Règne ya Jésus. O reino de Jesus. Guerre eza te. Não há guerra. Makambo kimia na kimia. Todas as coisas com a paz. Bible elobi A Bíblia diz. bato bakobotama te lelo mpo akufa lobi. As pessoas não vão nascer hoje e morrer amanhã. Mpo na se awa Porque aqui na terra mabala ekozala. haverá casamento. Kuna likolo mabala eza te. Lá no céu não haverá Na casamento. te mabala eza. Mas na terra Na haverá millennium mabala casamento. ekozala. E no milênio haverá. Na millennium bato bakena bilanga. E no milênio haverá pessoas que irão lá nas Na millennium águas. bato bakotonga mandako. No milênio as pessoas vão construir as casas. Mais moko te akokufa bebe. E ninguém vai morrer bebê. Non. Não. Soko otali na Genèse 5:5. Se ler Gênesis 5:5, Akomaki na 900. o Adão chegou 930 anos de vida. Tozokende mbangu mpona sikilisaka yango lelo. E estamos a ir rapidamente para Ada terminar. akomi na 930 ans. O Adão estava com 930 Soki anos akufaki c'est parce que asalaki lisumu. e morreu porque ele fez pecado. Soki apeshaka te Se não pecasse, alingaka vivre éternellement. ele podia viver eternamente. Balobi na millennium, E ser no milênio, le pécheur mourra à 100 ans. o pecador morrerá em 100 Ngame anos. olobi bakangi diable péché kozala sute ndenge ni E diz pécheur aza. que aprender o diabo virar pecador. Como é que esse pecador também? Oui, Sim. pécheur akozala lisusu te. Não haverá pecador. Mais pe Mas o pecado. omoni mutu oyo aleka awuti na makambo masumu. Você vê que a pessoa que já veio nas coisas de Deus, Donc azali survivant mais amonaki makambo ya be. ele é sobrevivente que viu uma coisa. Oyo bakosurvivre kozala na bato ya malamu na bato ya mabe. Os que vão sobreviver são boas pessoas e irmãos. Bakoti na millennium. Entra no milênio. Lokola amonaki na makambo ya mabe. Como já viu uma coisa. Ntango akozala na désir na motema na lisumu. Quando terá o desejo no seu coração fazer o pecado? Parce que akosala yango témoin eza te. Porque não vão fazer. Não Mais vai mposa wana ntango koyela ye. Quando aquele desejo virá para ele, Ye nde wana akokufa na 100 ans. é ele que vai morrer nos 100 anos. Akoleka sala ifo akufa. Ele vai parar, não vai passar 100 anos e vai morrer. Mapale kosalama. Haverá casamentos. Moni jeune garçon moko akomi na 500 ans. Você vê um jovem com 500 anos. Là tu peux cravate na ye bien tout ça. Ele mete Aí- a sua cravata. Venir ye na sœur moko boya 350 ans.
E para lhe abençoar uma irmã com 350 anos. Tout le monde a ça, jeune sœur, il y a 350 ans. E você vê que uma jovem irmã de 350 Na anos, millénium. milênio, Mabal. haverá casamento. O ministère azoleka kuna, Você vê a irmã está a passar ali, aza na ba 500 ans, na zomuna nano elenge. mas tem 500 anos, está a ver como jovem. Alors, soka kufi, Se morrer, jeune sœur moko 500 ans kufi kuna. é uma jovem de 500 anos que morreu lá. Na millénium ko zalengo wana. Na milênio se verá assim. Mais l'épouse et l'époux, O esposo com a esposa, una cimetière zate, lá não tem cemitério, maternité zate, não há maternidade, temple zate. não há templo, Temple c'est lui-même Jésus-Christ. por ele próprio Jesus Cristo, Moye zate, não há sol, butu zate. não há dia, não há noite. 1000 ans nyonso tu c'est Christ qui va régner. E todo esse ano é o Cristo que vai reinar. Kuna nde bakobenga ye fils de David. Aonde que vão chamar o filho de David? Ba politique somona kawa, Todos os políticos que você nyonso vê, eki. todo vai passar. Tangu 1000 ans ekosila. Terminado, Maintenant Christ aye, mas agora Cristo vai vir. aluna Michael, Vai dizer ao Miguel, bimiselanga prisonnier wa. tira-me esse prisioneiro. Bafungoli ka krakete Ele krakete. vai abrir cadeia. Satan! Oui chef! Sim, chefe. Abimi. Omona yokele mawa. E assim estou pendente. Como é que ele suste? Não tenta mais. Merci chef. Sim, chefe. Puisqu'il y a Satan, tangu Quando abimi, Satanás, quando sai, aquele susto kobanda makamuni ya guerre. ele vai iniciar mais de procurar a sua Akala guerra. guerre o Biblia kobenga Gog et Magog. É que ele fazer a guerra que se a Bíblia diz Gog e Magog. Jésus asiliki. E Jesus vai se irritar. Mais yokele mawa na bisi ya Eu premier milena, plan. depois do 1000 anos, Yo, yo, não ouça. Allez, chauffe. E assim aquece. Wana nde place li. É assim que vai iniciar o inferno. Li felo, O inferno, avant ebanda, antes de iniciar, il faut jugement. antes do momento do julgamento, Tangu mtu ali usema ko juge. a primeira pessoa vai julgar Le faux prophète, o falso profeta, la bête, a besta, pape. papa, Tangu ba juge ao julgá-lo. babuaki na moto. E vão deitar no fogo. Bazina ba akolite na Vai tirar nyonso a tu. sua colita, Oyo as basepelaka na suas makambo na ye. a qual que agrada com suas coisas, vão deitar no fogo. Sima nango, E Satan, depois, le grand Satanás, dragon, o grande dragão, na Apocalipse 21, Apocalipse 21, il sera jugé. il sera Et julgado. ako suivre bango na moto. também vão seguir no fogo. Et après, Depois, libembe nyonso yekufa na mokili. todos os mortos que morreram na terra, Banda na Adam, do Adão, ti lelo. até dia de Même hoje, mutu amitumbaka moto. mesmo a pessoa que se queimou, Même mutu batide. mesmo a pessoa que meteram no ácido, Banzoto nyonso wana kozona. todos os corpos vão vir, Ti na trône na jugement. até no trono de julgamento. Moko moko akozala jugé selon ses œuvres. Toda pessoa será julgada segundo as suas obras. Bamusu bazana ba œuvre malamu. A outras pessoas têm boas obras, Bamusu ya mabe. de outros pulmão, Bakosala jugement. vão fazer Oh, julgamento. bakombo na bango kozala trouver na livre de vie te. Os que os seus nomes não encontrará no livro de vida, Ba livre eza mibale. há Bien livre moko mais na 2 pages. um livro de 2 páginas. Côté moko livre de vie de l'agneau. O outro lado, livro do Cordeiro, Kuna livro do nde Cordeiro. bakombo ya bato bakena allemand. Esses pois Já que sei como os ama. nomes que irão no arrebatamento, Soki komama kuna está escrito. Nzambe akobungisa yo ata mokolo moko. Deus não pode te deixar perder. Mais na livre de vie, O livro da vida, kombo ya Judas ezalaka kuna, o nome de Judas estava lá baefasaka yango. e assim estava. Kuna bakoki koyeba na yo. Lá podem te apagar o teu nome. Alors baoyo baza na baœuvre ya malamu, Aonde que tem boas obras, soki bajuge bango, tem julgar-te. nsima nango E depois, bakoti na éternité. Eles vão ter eternidade. Kozomona différence, Está vendo a diferença? millénium eloko mosusu O milênio é outra coisa. eza kaka periode ya bila. É também é somente o período do Soki milênio. jugement esalami Depois do julgamento, nde bokoti na éternité. e depois vão entrar na eternidade. Éternité eza libela na libela na libela. A eternidade é sempre para sempre. Ndenge napesa biso mathématique la fois passée. Como vos dei, a matemática Ozwa idée ya nini wana éternité. toma a ideia daquilo eternidade. Bino lokola bokotei classe. Vocês como estudaram? Bo répéter na ngai ba chiffre oh frère bomana. E assim repete comigo esses números. Oyo eza combien? Esse é quanto? Totanga biso na bino. Nós todos vamos Toso tokoti na contar. éternité, Se nós entramos na eternidade, tosali 1 an, n'est-ce pas? entramos um ano. 1 an. Um ano. Soki kombo ekombi combien d'années? E se chegar aqui quantos anos? Koloba makasi. 10 ans na éternité. Eternidade. Mais wana toza kaka ndenge moko jeune pour jeune. E assim somente estamos Kuna vie azalaka te, aí no velho. bébé azalaka te. Qual bebê? Oyo ekomi combien? Esse trono. Oyo. Oyo. Kongo awa. Awa. Kongo awa. 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 Tokei. Tokei ndeko. Bati ngongo zo dibile.
Você torna para todos esses anos somente jovem. Aleluia. Amém. Okufakate, Você não morre, olalakate, não osufrakate, sofre. No hospitalisé, hospital malade zate, não há doença. kuna pasteur zate, Aí não há pastor. esengo, na Alegria. esengo, Com na alegria. esengo. Com alegria. Zambi apambola bino. Que o Senhor nos abençoe. Boye toko telema pona kokumisa nzambe na biso. Assim vamos estar de pé para louvar nosso Deus. Yesu akozonga, kozwa biso baso tondimi kombo na ye.